Você acha que o teu problema é falta de disciplina, mas é algo muito maior. Na verdade, pode ser a ver com algo que molda o sucesso das nações e decide quem avança ou quem fracassa. O vídeo de hoje quer mostrar justamente como esse historiador que eu vou falar para você descobriu exatamente como modular a tua produtividade da mesma forma, aprendendo com os erros e sucessos das nações que cresceram até aqui e entendendo como isso pode ser aplicado na nossa vida. Antes de qualquer coisa, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu também já falhei com hábitos, já falei com dieta, com treino, estudos, leitura, bom, enfim, quase tudo, deixava tudo para a última hora. E então eu posso dizer claramente que a minha vida evoluiu muito ao entender o que é a disciplina e como modular as coisas que estão no meu controle a meu favor. E é isso que eu quero fazer hoje com vocês. Então, antes de você decidir aí fazer qualquer coisa, eu quero que você, por favor, se você já se interessar nesse tema, já pense em curtir o vídeo, mas guarda isso. Curte lá só no final, se eu for útil para você. Primeira história que eu quero contar é o seguinte. Quando eu fui morar sozinho, eu tinha 20 anos. E aí eu fui morar sozinho e lá eu entendi o seguinte, minha produtividade não era a mesma, eu já não conseguia ir na academia da mesma forma que eu ia. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha carro, eu tinha todos os mecanismos, uma cidade pequena, eu conhecia todo mundo. Então tudo era muito mais fácil para mim, tinha comida, né, jantar, almoço, roupa lavada, louça lavada e tal. Então tudo era muito mais fácil. E aí quando eu fui morar sozinho, eu percebi que, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso. E aí minha energia começou a diminuir muito. Eu não tinha mais o mesmo tempo, a mesma energia. E com certeza também não tinha os mesmos mecanismos para poder me manter produtivo. Por exemplo, tinha que ir a pé para a academia. A academia mais próxima numa cidade pequena era a 3 quilômetros da minha casa. Então isso já tomava, além de tempo, também energia. E aí eu entendi o quê? Cara, eu preciso de uma estrutura e um ambiente que facilite os meus hábitos. E é exatamente isso que é o primeiro ponto do vídeo. O Jared Diamond, ele é um historiador que ele vai mostrar pra gente que o quê? Que as sociedades, quando elas são isoladas demais historicamente, elas quebram, porque elas têm pouco acesso a novas ideias, pouco acesso a novos recursos. Acho que um bom exemplo disso é o Japão pré-era Meiji. O Japão teve uma história de muitas guerras, de muitos conflitos, e especialmente de muita estagnação até o confronto dialético que ele vai ter com os mongóis, coreanos, os chineses ao longo da história, e isso vai, especialmente depois do século XVI, os ocidentais que chegam lá e forçam a abertura dos portos, e aí, na era Meiji, em 1850 já, o Japão vai ter essa ideia de começar a moldar o teu ambiente a novos recursos e novas ideias. Então, se o teu ambiente, na vida pessoal, como que a gente aplica isso? Se na vida pessoal você só tem distrações, as mesmas ideias, as mesmas crenças, você também vai colapsar. Então é importante que você comece a desenhar o teu ambiente para que ele te traga não invasões, né? Como as distrações são invasões da nossa consciência, e sim que você construa ele para que você consiga fazer o que você precisa fazer de forma focada. Segunda coisa, um exemplo que nós temos é, por exemplo, a Ilha de Páscoa, que é daquelas estátuas que aparecem numa noite no museu, por exemplo, que é o emoji lá do meme do Fino, senhores, né? A Ilha de Páscoa ela foi uma civilização que ela era até próspera para os parâmetros dela, e ela demorou a perceber que o colapso estava chegando. Os fatores do colapso não cabe eu dizer, porque o vídeo vai ser um vídeo curto, não é sobre isso. Mas, então, faltou tempo de consertar. Na sua vida, você também precisa de métricas semanais que te tragam feedback para você não perceber tarde demais a direção errada e conseguir consertar. Então tenha métricas de leitura, métricas de sono, métricas de nutrição. É importante você conseguir calcular o que você come, calcular o quanto você treina, especialmente calcular o que você gasta, né? Vivemos numa realidade onde o dinheiro é escasso e vale cada vez menos. Então é muito importante que se tenha também uma inteligência de saber o que você está gastando. E é uma das melhores formas, inclusive, de você sair do piloto automático e parar de gastar com coisa que não é importante para você. Terceiro ponto, o Jared Diamond ele explica pra gente que o colapso acelera quando o grupo perde confiança. Então, toda vez que na política uma sociedade ela vai perdendo confiança no seu sistema, ela vai colapsando. Eu acho que um bom exemplo recente são as democracias, especialmente a democracia norte-americana, né, que parece estar numa queda vertiginosa, se não o país, o império, mas pelo menos a sua democracia, as suas instituições democráticas que eram tão famosas desde aí da sua fundação. Então,
você precisa se aproximar de pessoas que valorizem e compartilham as tuas visões de futuro, os teus planos, justamente por quê? Porque se você tem um grupo coeso contra um inimigo comum, se você tem um grupo coeso contra um objetivo em comum, é muito mais fácil. Se tá todo mundo correndo para um lado diferente, é como um elástico, né? Uma hora ele vai estourar. Então, é importante que todo mundo esteja direcionando esse esforço para o mesmo caminho. Então, é importante que você se aproxime de pessoas que tenham a mesma visão de mundo que você. E corte, né? Da melhor forma possível, não por arrogância, mas sim por necessidade, aquelas amizades e companhias que te levam para caminhos que você sabe que não vai te fazer bem no longo prazo. Outra coisa, toda sociedade de sucesso tinha planos B, isso que o Jared Diamond vai trazer pra gente. Agricultura, por exemplo, agricultura alternativa, questões de comércio, rotas de comércio alternativas, extras, né? Então, se você depende sempre da motivação, você vai falhar. Porque esse é o plano A, né? Vou estar motivado para fazer o que eu tenho que fazer. Vou estar motivado para gravar um vídeo, vou estar motivado para estudar, vou estar motivado para ir para academia. Mas nem sempre a gente vai estar motivado. Então, nós precisamos de redundância. E ele vai usar esse termo redundância. Ou seja, um treino mínimo. Por exemplo, no dia que eu não estou motivado para treinar, vou fazer o treino tal, mínimo, 30 minutos, em casa, sei lá. Um estudo mínimo. Eu não quero estudar 10 páginas, então vou estudar uma página e vou fazer anotações em 15 minutos. É importante que se tenha esses treinos mínimos, sistemas que funcionem nos dias ruins, porque senão um dia ruim pode ser o suficiente para colapsar todo um sistema. Como diz o Coringa, né? Tudo que a gente precisa é de um dia ruim. E aí, o último ponto que eu quero trazer aqui é sobre Roma. Roma não caiu em um evento, pessoal. O pessoal fala, como que foi a queda de Roma? O que fez a Roma cair, né? E os livros trazem a invasão dos bárbaros. Mas isso é só um dos fatores. Roma não caiu por causa de uma situação, caiu por séculos de erros. E a maioria das civilizações é isso. Você vai traçando paralelos e você vai vendo, caramba, olha, teve erro aqui, ali, acolá, e são inclusive muito paralelos. Né? Muitas das vezes que os impérios caem são de formas muito parecidas. Então, da mesma forma, a sua vida não vai se resolver em um ato heróico. Embora a vida sim possa acabar em um ato, ela não vai se resolver em um ato heróico. Não é uma situação que vai fazer com que caia Roma, no sentido de que Roma é o fracasso ou a falta de conquistar os seus objetivos. Na verdade, são pequenos atos heróicos escolhidos todos os dias, escolhas diárias. Lembrar que o insight mais poderoso é que consistência sempre vence intensidade. Pessoal, então, um resumão para vocês aí é o seguinte, né? O resumão é o seguinte. Você precisa de um ambiente que não te traga distrações. Então, um ambiente onde você possa se focar. Isso na vida real, a gente está falando do quê? Não deixar o celular em cima da mesa, né? Bloquear certos sites, associar o prazer a uma coisa para fazer depois do trabalho, não durante o trabalho. Enfim, manter o foco. Segunda coisa, você não pode demorar para perceber os erros da sua vida. Então, você precisa ter um sistema de feedback semanal. Todo domingo, por exemplo, você olhar, ver o que funcionou, o que não funcionou na sua semana, como que você pode consertar isso, alternar isso para o futuro. Terceiro ponto é um grupo de confiança. Você precisa de pessoas, parceiros de contabilidade, ou seja, pessoas que têm que valorizam as coisas que você está buscando fazer, que não riem dos seus esforços, né? Que não riem quando você, sei lá, posta uma foto na academia. Uma pessoa que fala, parabéns, que legal que você está indo. Pessoas que compartilham a mesma visão de mundo que você, que respeitam os teus valores e que buscam coisas semelhantes. A quarta dica é que você precisa de planos B. Se você for sempre depender da sua motivação, você está ferrado. Então você precisa de redundância. Treinos mínimos, estudo mínimo, aquela coisa que você fala assim, hoje eu não estou motivado, então quando eu estou motivado eu faço da forma X. Mas hoje que eu não estou motivado, eu vou fazer da forma menos 3x. Ou seja, só 1/3 daquilo que eu consigo fazer. Não sei se a conta bateu, mas é isso. E a última é entender que, da mesma forma que Roma não caiu em um só dia, você não vai construir a vida que você quer construir com um evento. Não vai ter aquele momento. Você pode até chegar a bater metas, né? Milestones históricos, marcos, mas são nas escolhas diárias, escolhas pequenas e consistentes que você chega lá. Lembrando sempre que a consistência vence a intensidade. Bom, dado esse resumão aí, galera, esse é o vídeo de hoje, tá? Se inscrevam aí no canal. Chegamos em 215 inscritos. Já comprei uma luz nova, inclusive. Tô com microfone.
O ideal é que isso aqui vá crescendo com o tempo, ter conteúdos melhores, mas é legal que você consiga olhar depois e falar, poxa, eu estava aqui no começo, quando tudo isso aqui era mato. Então comenta aí também se você concorda, se você discorda, sempre respeitosamente, mas eu estou disposto a ouvir, a debater, até pensar em mudar as minhas crenças, é claro. Não sou senhor da verdade e eu acredito que um dos fatores para se tornar inteligente é a humildade de ouvir aquele que sabe mais do que nós ou até uma perspectiva diferente da nossa. É isso, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.